Portanto, vamos começar aqui o nosso quinto webinar nesta semana, que depois vamos ter uma pausa mais prolongada, só voltamos em setembro, portanto agosto até pode vir a ser uma altura indicada se vocês quiserem experimentar ou até quem dar asa à imaginação com alguns dos materiais que nós já vamos passando. E hoje vamos falar sobre presença digital e gestão de conteúdo. Se vocês olharem para trás, para as sessões que nós fomos tendo, se calhar vão encontrar aqui bastantes pontos comuns com a gestão de redes sociais para empreendedores, marketing digital, como vender online e usar o comércio eletrónico, e depois se calhar aqui a última sessão, que foi a dos direitos de autor e políticas de privacidade, tem menos ligações tão diretas, mas acaba muito por ter bastantes pontos em comuns, porque se utilizamos uma imagem, e não é que não seja nossa, temos então que ter bastantes elementos em conta. Portanto, a presença digital hoje vai ser mais para consolidar então aquilo que já fomos tendo, ver de outra perspectiva e também passar aqui de uma forma prática ferramentas de como criar conteúdo. Portanto, todos nós possivelmente temos redes sociais, seja o Facebook, o Instagram ou outras aplicações, até o próprio WhatsApp acaba por ser uma rede social, e agora é um bocadinho aprender a jogar com estas ferramentas, com estas aplicações. Para quê? Para conseguir potencializar mesmo o nosso negócio. Então vai ser mesmo aqui neste webinar aqui uma procura de fundamentais de conhecimento. Vamos falar bastante ao curso falar de marketing digital, mas não tão aprofundadamente como nós já falámos. Também os oradores que fomos tendo, podemos nos relembrar de algumas partilhas que tiveram, especialmente aqui a Vera Maia, que entrou tão de fundo numa partilha tão rica de como é que a Chaeco faz a sua gestão de conteúdos, o seu plano de negócios. Portanto, podemos nos usar isso também como referências já para esta sessão. E pronto, haveremos de procurar ser algo mais práticos nesta sessão, que é mesmo aqui para, de certa forma, arregaçar as mangas e, como eu disse há pouco, se não é preciso criar conteúdo hoje, pode ser daqui a um mês, uma semana, um ano, mas já ficam com as ferramentas do vosso lado e possivelmente também acabamos por conhecer pessoas que se interessam por empreendedorismo, por negócios, e depois podemos até nós passarmos a ser os próprios formadores, portanto o aprendiz torna-se o mestre e vice-versa. Quais é que vão ser os resultados da aprendizagem? Portanto, é mesmo aqui compreender a parte prática destes conceitos, ferramentas e plataformas, também para conseguirmos perceber o que é que eles têm, percebemos que existem vantagens e desvantagens, que depois nos levam a decisões, porque sabemos é isto, o trabalho é muito, se queremos estar em todas as redes sociais, temos que investir muito tempo na gestão de conteúdo, portanto, às vezes conhecendo as vantagens e desvantagens, conseguimos perceber se vale a pena para o meu produto ou serviço investir mais para um site ou investir mais para uma aplicação, para umas redes sociais. Portanto, conhecendo as vantagens e desvantagens, ficamos com esta visão mais completa. Depois, vamos apresentar aqui bastantes plataformas que podem ser utilizadas. Umas, se calhar, vocês já conhecem, outras nós já falámos, mas ainda existem algumas que são novidades para muitos e para muitas, portanto, é sempre bom. E as que nós vamos partilhar, hoje não vamos entrar tanto em detalhe, mas certamente se vocês depois precisarem, vou já aqui adiantar, de uma ferramenta para fazer o planeamento das publicações. Hoje podem não entrar em detalhe, mas quando precisarem é abrir a nossa apresentação, ver quais é que são as referências e depois escolham a que for melhor para vocês. E depois também aqui esta parte, e já o último ponto daqui, o ser como planear e publicar então de facto os conteúdos. Portanto, aqui o nosso índice vai mesmo começar aqui pela presença digital, o que é a gestão de conteúdos, e entramos então aqui nas dicas e ferramentas e perguntas e respostas. Portanto, o que é a presença digital? E nós quase que até já vos podia fazer esta pergunta a vocês, que vocês já ouviram tanto nós falarmos sobre isto, mas acima de tudo é a marca estar no ambiente online. Portanto, no ambiente digital, não ser só na rua, nos cartazes afixados, nas salas onde nós damos formações ou nos restaurantes onde nós vendemos os nossos produtos,
é termos então uma plataforma digital, porque todos nós, à maioria, que estamos ligados aqui digitalmente, temos um meio digital, seja o telemóvel ou seja o computador. E tanto é utilizado para formações, como também é utilizado para consumo próprio, e aqui entre pesquisas nas redes sociais, a ver os nossos amigos e conhecidos, também acabamos por ver vídeos de propaganda, em que às vezes até quando vemos comida ficamos com vontade de comer aquele alimento, quando vemos um produto com uma funcionalidade específica queremos adquiri-lo. E é mesmo isso, o ambiente online é para divulgarmos e promovermos o nosso negócio, sejam as redes sociais, os sites, os blogs. E tem estes 5 pontos bastante importantes, que é ter maior visibilidade para a marca, melhor relacionamento com o nosso público-alvo, maior credibilidade e autoridade para o negócio, redução de custos com publicidades no mundo físico e aumento das vendas e do faturamento. Quando falamos de maior visibilidade, sem dúvida, então que os números que nós já mostramos nas sessões anteriores têm vindo a crescer e ano após ano o número de pessoas por aplicações e no geral na internet tem vindo a aumentar, portanto nós já não precisamos do café, se tivermos um café de bairro, só as pessoas que passam pelo nosso café é que nos veem. Aqui não, já conseguimos chegar ao outro lado do mundo e este projeto sendo o Enter for All, que é mesmo para pessoas não nativas de Portugal entrar no seu negócio, percebemos então é mesmo isto. Existe uma ligação com os nossos países onde nós nascemos e conseguimos chegar lá não saindo do sítio onde estamos. Também conseguimos utilizar para melhorar o relacionamento com o nosso público-alvo. Portanto, é uma relação de proximidade e muitas vezes é assim em geral, mandamos uma publicação para todo o mundo, mas depois o nosso cliente sente que nós de certa forma estamos a falar com ele. E também não precisamos de nos encontrarmos com os nossos clientes cara a cara, às vezes nem sequer precisamos de os conhecer para conseguirmos enviar os nossos produtos, seja pelo correio ou seja por uma empresa de distribuição. Portanto, isto também é tudo relação, é tudo relacionamento. Deixar numa encomenda que enviamos um cartãozinho de negócio a agradecer pela compra. Isto é tudo relacionamento. Também, a maior credibilidade e autoridade. Credibilidade é como nós divulgamos tanto do que fazemos e do que temos, nós acabamos por conseguir dar mais consistência ao nosso negócio. Portanto, imaginemos que somos um projeto que faz a marketing digital, serviços de marketing digital. Ao partilharmos clientes felizes, ao termos um canal de perguntas e respostas aberto, os outros clientes que ainda não utilizaram os nossos serviços vão pensar, ok, isto tem resultados, isto é benéfico. Portanto, aqui o marketing publicamos hoje e pode vir a ser visto só daqui a 5 anos, ou os nossos clientes já podem estar a ver coisas nossas de há 5 anos. E isto aqui vai dar credibilidade, ou seja, é um negócio que já existe há bastante tempo. Por isso é que é importante continuar a publicar, porque as pessoas vão percebendo aqui a história que existe para trás e depois vão querer fazer parte da história daqui para a frente. E todos nós temos que então que utilizar e conseguir potencializar este canal. A redução de custos é aqui um grande objetivo também, não é? Seja custos no mundo físico, até pode reduzir a nossa pegada ecológica. Antigamente a fixar ainda continua a acontecer, mas era com maior regularidade, eram cartazes, flyers, era quase tudo à base do papel, colar, meter aqui e ali. Agora, com o meio digital, quase que não precisamos fazer isto. Podemos fazer isto em formato digital e estamos a poupar papel, que é bom para o planeta, mas também estamos aqui a reduzir os nossos custos, porque existem bastantes aplicações que são gratuitas e nós vamos mostrar algumas que podem utilizar depois. E depois, sem dúvida, isto é um grande objetivo. Se chegamos a mais pessoas, vamos então aumentar as nossas vendas e o nosso faturamento, que é aqui o grande objetivo. Portanto, era o que até penso que era a Vera bem que dizia, de pouco adianta ter 1000 gostos numa fotografia se não fazemos uma venda. Portanto, não pode ser só ter visibilidade, temos que ter vendas. E quais é que são os principais tipos de presenças? Então, acaba por ser aqui os websites, as redes sociais e os motores de busca. Portanto, e depois, para cada uma destas, nós podemos acabar por desenvolver estratégias de marketing digital. Cada uma tem as suas especificidades e cada uma tem que ser levada, então, em conta e nós temos que perceber o que é melhor para nós.
porque isto do mercado online é quase como se estivéssemos no mercado mesmo físico, ou seja, no mercado físico existem muitas pessoas a vender, mas nós num só momento conseguimos ver o espaço todo. No mercado online muitas vezes não conseguimos ver o espaço todo, mas existem outros vendedores e nós sabemos. E, portanto, isto aqui não é só a forma que nós temos, mas também as ferramentas que utilizamos. Portanto, podemos utilizar depois também as plataformas de comércio digital, do e-commerce, podemos utilizar blogs ou criação de conteúdos, ou seja, é aprofundar a relação que nós temos com os nossos clientes, é falar mais e mais ativamente, é partilharmos o que estamos a fazer. Nas ferramentas na presença digital também é preciso utilizar estas de controlar os dados, o Search Engine Optimization, portanto, aqui fazer com que os nossos resultados de pesquisa sejam os primeiros para os nossos clientes. O email marketing é mandar e-mails como nós andamos a fazer, e às vezes nós sabemos que pode até ser algo cansativo, mas é a forma de nós garantirmos que vocês daí desse lado vão receber as nossas informações. Por isso é que mandamos um e-mail a dizer este é o programa da próxima semana. Depois mandamos outro e-mail a dizer isto foi o que falámos hoje, amanhã não vamos falar mais. Isto é tudo marketing, parecendo que não, tem que ser utilizado até num programa de formação. Depois aplicações para o telemóvel, não é? Todos andamos com o telemóvel ou no bolso ou na malinha, portanto, se conseguirmos chegar ao bolso e à malinha dos nossos clientes, maravilha, está muito bem, até o telemóvel está perto da carteira, depois até fica bom porque conseguimos fazer as vendas que queremos. E a publicidade online, portanto, existem bastantes formas e também ficamos a par de comunidades e fóruns. Portanto, eu acho que isto é este último ponto, uma das maravilhas quase do século XXI, não é? Que conseguimos ligar-nos a pessoas com o mesmo interesse que nós, os mesmos gostos, a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos valores, sem sairmos da nossa casa. E se calhar antigamente tínhamos que atravessar meia cidade, agora quase que não precisamos sair da nossa casa e esta formação é mesmo isso. Mas isto foi, pronto, de forma geral, uma consolidação daquilo que nós já falámos. E agora a pergunta que eu tenho para vocês, também já para abrir aqui um pouco a conversa, que é: quais os desafios desta presença digital no presente e para o futuro, e quais é que podem ser as suas ameaças e oportunidades? Portanto, fiquem à vontade de falar. Alguém tem aqui assim um desafio da presença digital? Elibel, eu sei que temos um negócio, não é? E como é que tem sido esta experiência? Tem canais digitais? Eu posso abrir o microfone, se for preciso ajudar. Encravou? Alô, Elibel, estava aqui a perguntar, do seu negócio, a Elibel tem canais digitais? ¿Cuáles son los desafíos de mi negocio en la parte digital? Sí. Disculpen, ¿qué? Pues sería ganar vendas, ¿verdad? Cada día aumentar las vendas, ¿sí? E quais é que são as aplicações que tem? Disculpa, puse esto y no estoy a percibir bien, disculpa. Ok, Me decía... Estava a perguntar se a Elibel tem Instagram, tem Facebook do seu negócio? Sí. Tengo Instagram, Facebook y ahora abrí TikTok, pero ainda no estoy descubriéndolo. Ok. Estoy descubriéndolo, no lo tenía nunca visto, no, jamás. E como Me é que parecía está, que... sim, como é que está a correr? Desde que criou o Instagram e o Facebook, como é que o negócio melhorou? Aquí en Europa es distinto las ventas a nivel de las redes sociales que en Latinoamérica. Percibes, yo en Latinoamérica vendía en las redes sociales. Aquí, más o menos.
¿sí? Sim, sim. Aquí me ha tocado más irme presencial que con las redes sociales. Que es un bocado más lento, sí. Y quiero descubrir, estando con vosotros, más o menos he percibido que acontece con las redes sociales. Además de que yo llegué aquí en el 2019, ¿sí? Y las redes sociales del 2019 hasta acá es una cosa totalmente distinta a lo que yo pudiera haber manejado en Venezuela, ¿sí? Ok. Sim, sim. Entonces, siempre hay un desafío, de verdad que siempre hay. Yo trato de publicar, como en Venezuela, a mí me ponían el público un horario específico, ¿verdad? Hay un horario específico en la mañana, hay otro horario específico entre el mediodía y las 3 de la tarde, y otro público después de las 9 y hasta después de las 12 de las 24 horas. Pero ainda no logro aumentar el público aquí, ¿sí? Portanto, Pero, é um pero, desafio. pero no ha sido imposible, no ha sido imposible. Él ha ido poco a poco subiendo, Ok. aumentando. Uhum. Pero ha sido, en comparación con años anteriores, muy, muy lento. Pois, e às vezes isto aqui não existe uma razão, não é? No, Existem no. muitos Ajá. fatores. Há uma coisa que às vezes nós até nos esquecemos, é Portugal também não tem muitas, ou seja, tem muitas pessoas, mas se calhar não são tantas pessoas quanto as grandes También es cidades da verdad. América do Sul. Es verdad, porque manejar un país que tenía 33 millones de habitantes, había más posibilidades de ventas, ¿verdad? Aquí solo a ¿cuánto? 11, no 11, lembro. portanto, na Sí, Sardénia era 3 vezes mais, não é? sí, exacto. Había más probabilidades allá de hacer ventas. Uhum. Claro, no es imposible. Yo tengo una más que otra venda por las redes sociales, pero más es presencial. Cuando me pongo disculpa, en las feiras, Sim. es que ahí Ok. sí. Interessante esta perspectiva, pronto, e de facto nós aqui nas sessões se calhar falámos muito também da presença digital, porque é aqui uma grande mais-valia, ou seja, estamos a passar para a era digital, é preciso os empreendedores acompanharem esta era digital, mas também é preciso ter noção, temos que ter aqui, é quase como andar de bicicleta, precisamos ter os dois pedais, e um é do negócio físico e do negócio digital. E o negócio digital os dois em conjunto é que fazem que a bicicleta ande mais rápido e é interessante. Es verdad, no es imposible, no es imposible. Yo estaba ahora revisando el TikTok, que no lo había revisado, y ya van como, es como más rápido, porque vi que habían como 600 visualizaciones, y no he publicado nada, de verdad, apenas como 3 cositas. Y hay bastantes visualizaciones. Entonces, bueno, ya eso es algo, ¿no? Claro, claro. Não, e é bastante interessante, e agora até estava-me a lembrar sei que São Paulo, no Brasil, tem mais pessoas, a cidade, pronto, a cidade também tem outra forma, mas tem mais pessoas do que Portugal. Ou seja, dá que pensar, uma cidade equivale a um país. E muitas vezes estas realidades físicas e geográficas, e amanhã nós vamos falar sobre colaborações e parcerias, acabam por ter muitas influências no nosso negócio também. Portanto, muitas vezes não é só a cultura, não é só a língua, mas é também este sistema de redes, de partilhas, de divulgação e que nos levam a mudar o nosso negócio completamente.
Elibel, a Graciana estava a pedir, pronto, aqui as suas redes sociais. Gracias a ti. Disculpa que hace como muito calor, não sei o que aconteceu. Não é. O chat não está aparecendo para mim. Ah, não, hoje não. Ai, Deus. Pedro, o chat para eu poder ver as redes sociais da Elibel. Ah, Ok. Foi. Sim, não está a aparecer? Não. Ok. Eu recebi a mensagem da Graciana, vocês não receberam, não? Não. Ok. Não, eu vi, estava aparecendo que alguém perguntou, certo? Certo, E agora exatamente. A Elibel depois para partilhar aqui Sí, as redes. partilhar las redes sociales. Ok, muito obrigada, obrigadísima. Y las de vos también, quiero, si tens, para seguirlos. Está bem? Ok, muito bem. Obrigada. Entretanto, Adriana, Francisco, Graciano, têm alguma experiência que queiram partilhar das vossas experiências anteriores relativamente aqui aos negócios, aos desafios da presença digital? Eu posso partilhar uma experiência? Claro que sim. Tá. Então, antes de eu vir para cá, eu trabalhava com uma equipe de vendas, uma equipe grande de mulheres, né? E até por conta de pandemia, tudo, a gente usava muito rede social. Só que como era por rede social, então eu tinha um tempo também, eu tinha como fazer outras atividades paralelo a esse trabalho. E o meu pai tinha um prédio de comércio que ficava fechado há anos. Foi o primeiro prédio que ele teve, assim, que era antes ele tinha uma mercearia. E aí eu fiz uma pequena reforma lá, porque até o estilo que eu queria manter era o que já tinha. Abri um bar, uma lanchonete. Né? Uma lanchonete. É uma petiscaria, onde você vai comer porções e tomar uma bebidinha, escutar uma música. Era chamado a taberna. E era um estilo de uma taberna mesmo, bem, assim, tudo muito antigo, muito rústico. E o que eu percebo, assim, primeiro, assim, que eu já morava numa cidade que eu conhecia todo mundo, eu era nascida nessa cidade, eu saí para estudar, mas esse comércio é na cidade que eu nasci. E aí, o que eu percebi, a rede social, ela me ajudou, mas uma coisa que eu já tinha, num contato que eu já tinha, né? Então, é claro que a rede social fez com que, por exemplo, a gente posta coisas para os nossos conhecidos ou não, que, claro, na rede social a gente tem um monte de gente que a gente não conhece, mas normalmente a gente tem ali esse relacionamento que a gente já tem físico, né? Nas redes sociais, e esses amigos que já são do nosso relacionamento, que já nos conhecem, que também fazem com que outras pessoas nos conheçam efetivamente, porque, por exemplo, o Facebook, sei lá, eu devo ter 10 mil amigos, eu não conheço metade daquelas pessoas, e talvez eu nunca tenha qualquer tipo de acesso com elas, trocar nenhum bom dia, pode acontecer isso, né? Então, eu acho que a rede social, ela é mais um instrumento, né? Que também, às vezes, não é tão benéfico no sentido de que tem a questão das críticas também, que às vezes a gente não sabe lidar muito bem. Eu acho que, não sei se tem um curso específico para trabalhar, né? Com essas respostas, sejam respostas que venham a nosso favor e não contra, né? Claro. E rótulos também, porque, por exemplo, eu vou pegar como exemplo assim, qualquer famoso, né? Qualquer famoso que faça uma postagem ali, ele pode simplesmente detonar, acabar com a vida de uma pessoa, assim como fazer com que a marca da pessoa assim dispare. Então, também a rede social é uma coisa muito perigosa, é uma coisa de muita instabilidade, assim, e eu não sei ainda se a gente tem todas essas respostas, né? Assim, como diz, todos esses treinamentos para saber lidar com as coisas que nós precisamos enfrentar nas redes sociais também, né? Então, eu vejo assim como bem positivo, mas também negativo nesse sentido, né? Porque você não está preparado, assim, você não está preparado para todas essas coisas. A minha experiência, eu estou falando da minha experiência usando a rede social desse meu espaço, foi uma experiência boa, mas da minha experiência eu posso dizer que
eu atingi de uma vez todos os meus amigos, claro, eu poderia ter ido convidar um por um, por exemplo, para conhecer meu espaço, então a rede social me proporcionou isso, olha, convidei todo mundo de uma vez, todo mundo está sabendo. E esse todo mundo que estava sabendo foi, conheceu, gostou, e aí esse todo mundo, né, que já eram meus mais íntimos, que fizeram com que outras pessoas também não só viessem fisicamente, mas como conhecessem através do meio online. Claro, e é interessante, houve aqui bastantes pontos importantes a ter em conta. O primeiro é mesmo aqui do passa-palavra. O passa-palavra que muitas vezes acontece, de facto, entre amigos ou entre pessoas conhecidas, também acontece nas redes sociais como pessoas conhecidas ou desconhecidas, porque, de facto, penso eu que, se calhar, a maioria de nós tem pessoas que não conhece assim tão bem nas redes sociais. E se nós fizermos uma publicação, nós vamos estar a publicar também para aquela pessoa, e uma pessoa que nós não conhecemos, que também há de ter os seus 1000 amigos, pode vir a fazer uma republicação, e essa republicação pode fazer que chegue a um novo público, a umas novas pessoas, e possivelmente destas 1000, se calhar uma ou duas vai ficar com o negócio na ideia. Portanto, também é preciso ter esta noção que são números grandes, mas depois a realidade depois de vendas também tem aqui relações. Se arranjamos 1000 clientes e 2 é que compram, pronto, já sabemos isto, é por cada 1000 pessoas 2 vão comprar. Esperemos que não, esperemos que sejam a cada 10 pessoas ou a cada 2 pessoas 2 comprem. E depois existe esta outra coisa interessante, que é, de facto, existem bastantes ameaças. Ou seja, isto está continuamente a mudar. E quando falamos aqui de ameaças e oportunidades, vemos cada vez mais inteligência artificial. E inteligência artificial, quem sabe daqui a uns tempos, até simplesmente fazemos a subscrição numa aplicação que faz as publicações todas por nós, com qualidade, em quantidade, sem falhar um único dia, e isso aí pode vir então a revolucionar o jogo, ou aqui o mercado digital e o mercado de uma forma geral. Portanto, claro que é isto. Hoje falamos de inteligência artificial, amanhã falamos, e há uns tempos existiam algumas aplicações em que dava para pagar para ter novos seguidores. Portanto, ia-se uma página, pagava-se, imaginemos 5 euros, e tínhamos 1000 novos seguidores. E eram muitas vezes contas falsas ou pessoas mesmo que seguiam porque aparecia nas sugestões. E isto é o quê? Às vezes olharmos para os números, olha, tem 100.000 seguidores. Quem sabe destes 100.000 seguidores possa haver uns quantos que são estes perfis falsos só para ter número. Mas uma coisa é preciso ter certa, nós queremos é vendas. Portanto, muitas vezes, claro que se tiverem um negócio social, vocês querem então ter pessoas que acompanhem o vosso projeto. Portanto, são muitas as ameaças e as oportunidades, e se calhar não é possível fazer uma lista detalhada de todas, porque depois cada negócio tem as suas especificidades. A Elibel, que faz bijutaria, é de uma forma. A Adriana, que tem outro tipo de negócio, se calhar vão ser outras ameaças e vão ser outras oportunidades. Falar em Adriana, não sei se a Adriana tem assim alguma experiência de redes sociais que queira partilhar. Vou partilhar, só estou fazendo almoço, estão as coisas ligadas. Eu tenho Face e Instagram, depois posso mandar para vocês, que eu já faço os posts todo dia. E agora estou terminando no site para fazer a página de vendas e essas coisas. Ok. E como é que tem corrido? Tem corrido bem? As redes sociais às vezes aparece um convite ou outro, eu dou uma olhadinha quem é, para dar uma olhada até nas publicações da pessoa, que a gente às vezes não conhece, mas como é serviço terapêutico, né? No fim a gente vai adicionando o pessoal ali que aparece, um contato de um, ser amigo do outro, e é o que ela falou, é uma coisa separada das minhas redes sociais, né? É profissional mesmo. Então fica separado por causa disso. Por isso que é bom a gente nunca fazer no nosso pessoal, né? Porque se der algum problema, pelo menos não mistura as coisas, e eu acho que na hora de fazer post, as coisas também não dá para a gente misturar o que é pessoal e o que é profissional.
É o que ela comentou também, aquela coisa, são as pessoas mais conhecidas, né? Então, ali curtem um outro, depois manda convite, porque viu e quer participar depois e seguindo. Então, devagarzinho vai. Bom, isso é que é importante também, é saber esperar, não é? Este devagarinho vai, pronto, claro que se estamos numa altura de necessidade de maior vendas, aí se calhar temos que fazer outro tipo de divulgação, se calhar mesmo ligar para os clientes que temos para conseguirmos ter os resultados e as vendas que precisamos. Mas pronto, muito obrigado a todas aqui pela partilha. Do Graciano, depois, se quiser partilhar, também haveremos de ter tempo para isso. E, possivelmente, então, daqui da vossa experiência, não sei se vocês acabam por fazer este aqui passo a passo, mas quando falamos em gestão de conteúdos, a gestão de conteúdos é mesmo aqui o planeamento de criação de conteúdos. E o que é que são estes conteúdos? Muitas vezes é a imagem, é o cartaz, é a fotografia editada, é o filme de uma receita, a edição de uma formação que fizemos. Para quê? Para conseguirmos divulgar e ajudarmos a atingir os nossos objetivos de negócio. E esta aqui é uma sugestão que nós... Travou? O que aconteceu? Deve ter caído o áudio dele. Travou. Pedro? Pedro? No se escucha nada. Não. ¿Será que se le cayó el internet? Vamos esperar um pouquinho. Debe haber sido. El mío está lento también. Eu Me vou costó colocar... muito para conectar-me. Eu estou colocando... Pedro? Já não está. Eu coloquei meu Instagram para vocês no chat. Se vocês puderem colocar depois para a gente se adicionar. Ok. Ya estoy bien. Ya estoy a ver. ¿Dónde posso partilhá-lo? No chat, você pode escrever. Tá vendo onde está escrito chat? Pedro? Estou de volta. Okay. Não sei o que aconteceu. Ficou paralisado. Estava aqui a partilhar os links, não era? Não. Já lo vi. Pronto. Não sei se era a internet que estava aqui com alguma falha. Muito bem, Olível, depois também, se for preciso aqui alguma ajuda na partilha, é só uma questão de dizer. Mas penso eu que estava a dizer, antes de ser cortado, portanto é possível, é preciso, antes de ter o planeamento, ter então de facto aquela noção do marketing digital de quem é que é o nosso público-alvo, onde é que o nosso público-alvo está, o que é que nós queremos atingir com isto e qual é que é a forma mais apelativa para conseguirmos cativar o nosso público-alvo. Portanto, se a Libel já percebeu que a melhor forma de vender é em mercados, se calhar o convite para o público-alvo em Portugal é convidar as pessoas a vir aos mercados. Mas se calhar se aqui então a Adriana faz formações online ou num sítio específico, se calhar tem que ser outra forma de fazer o negócio e todos os negócios têm as suas especificidades, por isso é que não há uma solução que sirva para todos. O curso chama Center for All, mas não existe uma solution for all. Tem que ser cada caso a caso. Portanto, depois de termos esta noção, sem dúvida, criarmos o conteúdo. Portanto, e criarmos o conteúdo é aqui então fazer um planeamento relevante, que seja destaque, que passe as informações que o cliente precisa no final do dia. Portanto, tem que ser apelativo. Porquê? Porque se nós certamente nas nossas redes sociais, tantas vezes nós passamos publicações de pessoas, de negócios, porque não nos interessam, porque não nos fazem parar. O que é que nós precisamos para os nossos negócios? Criar conteúdos que façam as pessoas parar. E muitas vezes ter conteúdos, e existem bastantes entidades, organizações que utilizam o mesmo template, portanto o mesmo formato, só muda o conteúdo. O que é que acontece?
ao final de 70 daquelas imagens as pessoas já não veem esse número 61. Portanto, também é preciso nos inovar. Depois, precisamos de organizar o nosso conteúdo em categorias e hoje o exercício ou a ferramenta que vamos partilhar é muito clara nisso. Portanto, existem vários tipos de conteúdos que nós podemos partilhar. Há uns que é para partilhar experiências, outro é para mostrar quem é que nós somos, outras para fazer divulgação dos nossos produtos, para promover parceiros. Existem bastante tipo de conteúdos, temos é que estar organizados, perceber, à segunda-feira é este, à quarta-feira é aquele, à sexta-feira é outro. Depois temos então, depois de criar, organizar, então publicar o conteúdo nas plataformas e canais, e já vamos ver, a seguir vou entrar aqui numa das aplicações, que dá para quase adaptar a mesma publicação para diferentes formatos. Portanto, cada vez mais fica mais fácil, e depois, claro, que se quisermos ter mais regalias, pagamos. Mas é acessível para todos. E depois da publicação, então, é distribuir. É ter noção, olha, agora já criei as minhas redes sociais, já tenho aqui 3 publicações fortes, vou começar a seguir pessoas, vou começar a seguir páginas, vou começar a levar QR codes para a rua, para as pessoas ou para as feiras e obrigar mesmo as pessoas a fazer o QR code porque depois têm uns descontos. E porquê? Porque depois, hoje têm o desconto, amanhã compram via online. E depois também, sem dúvida, aqui a análise de melhoria. Continuarmos atentos, percebermos, olha, nos vídeos tivemos 100 visualizações e nas fotografias tivemos só 5. O que é que está aqui a passar? Portanto, aqui as pessoas se calhar gostam de ver os vídeos e não gostam tanto de fotografias. E estou a dar este exemplo como pode ser fotografias com pessoas ou fotografias com animais. Fotografias dos nossos produtos ou fotografia dos nossos serviços. Isto tudo acaba por fazer diferença e nós conseguimos utilizar e jogar de outra forma. Portanto, aqueles são assim um pouco passo a passo. E depois o que é que nós podemos definir como vantagens? Vantagens, acima de tudo, é que ter aqui estas estratégias definidas levam a que, neste caso, 69% das empresas que são bem-sucedidas têm uma estratégia de gestão de conteúdos documentada. E 95% destas que têm sucesso usam plataformas para medir a performance. Portanto, muitas das que têm sucesso têm um plano e depois 95 destas têm uma avaliação de performance. Isto é só vantagens. E o que é que nos leva a vantagens é também aqui ter divulgação de conteúdo relevante e atualizado, mostrar aos nossos clientes que estamos sempre a inovar, também termos consistência nas publicações e algo bastante desafiante, porque no início estamos muito entusiasmados, mas depois às vezes pode acontecer alturas em que temos menos gostos, menos visualizações e ficamos não tão entusiasmados e perdemos a consistência, mas é preciso continuar a surpreender os nossos seguidores. É preciso também que seja um processo eficiente, no sentido em que temos que conseguir ter 100 gostos e 50 vendas, porque senão, se não for eficiente e se não for facilitada, a coisa fica mais complicada. E, atenção, melhoria contínua. Portanto, não é uma vez que a coisa fica feita, temos que estar continuamente a melhorar. Entretanto, eu não sei se vocês estão a me ouvir bem, porque eu estou aqui a receber informações que a minha conexão à internet pode estar aqui mais fraca. Sim, está meio travando. Está meio travando? Então eu vou só aqui interromper só um segundo e vou tentar aqui ver. Mas à partida estou aqui com a mais forte. Bem, esperemos que esta aqui seja, já fiz aqui a troca de internet, que esta aqui seja melhor. E daqui a nada já vamos passar aqui para uma parte mais prática, ok? Mas só dar aqui umas últimas dicas, que é mesmo esta análise contínua. E depois também procurarmos maximizar os nossos resultados. E para isso é preciso o quê? Uma estratégia.
uma estratégia sólida no sentido consistente, que esteja bem definida e que continuamos com essa estratégia quase até ao final. E muitas vezes vemos isso em grandes jogadores e atletas, que eles têm uma estratégia do início ao fim. E às vezes numa maratona não é preciso ser o mais rápido nos primeiros 10 km, é ser o mais rápido ao final de 42 km. E isto é o quê? É termos estratégias definidas. E como é que se podem definir estas estratégias? Já são tópicos que nós já falámos, mas atribuir responsabilidades. Portanto, se vocês forem uma organização com mais pessoas, é dividir aqui as tarefas entre vocês, cada uma das pessoas organizar as suas tarefas e para cada uma das tarefas definir objetivos. Portanto, estas são aqui o triângulo que acaba por ser a figura geométrica mais forte, é mesmo estas as 3 pilares. Portanto, atribuir responsabilidades, organizar as atividades e definir os objetivos para cada uma. Isto aqui é, como o português gosta de dizer, uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, se nós não definirmos objetivos, como é que vamos saber se estamos a ter bom resultado nas nossas atividades? E se nós não organizamos as atividades, como é que podemos atribuir responsabilidades? Portanto, isto é mesmo, estão todas ligadas e têm que ser aqui bem consolidadas. Depois, é o que nós já falámos, portanto, conheçam o vosso público-alvo, saibam quem são as pessoas, saibam onde é que elas estão, sabem quais é que são os meios que eles utilizam. Façam uma pesquisa de palavras-chave, portanto, se vocês agora forem ao Google e vão escreverem, imaginemos que vocês têm um negócio de óculos, escrever óculos simplesmente no Google, vocês vão perceber logo quais é que são as primeiras 20 páginas que aparecem e porquê é que essas páginas aparecem. É porque têm descontos, é porque pagam ao Google, existem muitas razões. Depois, o criar um calendário editorial, portanto, ou seja, um calendário é sempre bom para nós nos organizarmos, ou uma agenda, e é para sabermos, hoje, dia 26, eu tenho que fazer a minha publicação sobre mim e tenho que começar a preparar a publicação que vou ter que entregar na próxima semana. Este calendário faz com que nós tenhamos o quê? Disciplina, regularidade e eficiência. Depois, diversifiquem os formatos do conteúdo, experimentem, é preciso experimentar. Se nós não experimentarmos, como a Libel disse bem, criei o TikTok. Ok, o Facebook já resultou durante 10 anos, mas se calhar agora o TikTok vai ficar para os próximos 10. E quem sabe consegue trazer aqui novas pessoas interessadas. Portanto, é preciso mesmo diversificar. E quem faz vídeos, faz pósteres, faz eventos aqui e ali, é preciso também trazermos inovação para os nossos próprios clientes. E depois reutilizem o conteúdo. O que é este sentido? Não é preciso inventar a roda. Vou-vos dar um exemplo. Campanhas de Natal. Campanha de Natal. O vosso cliente não se vai lembrar se vocês utilizaram o mesmo template. O que é que ele se vai lembrar? Vai-se lembrar é que existiram produtos a ser vendidos no Natal anterior. É um bocadinho como a questão da roupa, que nós utilizamos no dia-a-dia. Às vezes pensamos, já utilizei esta roupa com aquela pessoa. O exercício é um bocadinho pensar, lembram-se o que é que a outra pessoa tinha vestido? Ou seja, muitas vezes nós lembramos-nos de nós, mas não nos lembramos dos outros. De certa forma, temos que jogar com isto para não estarmos a ter trabalho a duplicar. Às vezes basta fazer a mesma publicação passado um ano que as pessoas já não se lembram. E se lembram, é bom sinal, é sinal que conseguimos marcá-las de alguma forma. Portanto, nunca é uma má opção. E como eu estava a dizer, temos aqui bastantes, não é só dicas, mas ferramentas que vocês podem utilizar. Algumas são mais conhecidas do que outras, mas no final a sua funcionalidade é que é o mais importante. Ok? Também é preciso o quê? Fazer o alinhamento delas com as nossas estratégias. Portanto, temos o calendário editorial, temos aqui o Google Calendar, o Asana, o Trello e o Google Schedule. Basicamente é isto. São plataformas com diferentes funcionalidades. Portanto, o Google Calendar é muito bom para fazermos. Eu hoje preciso estar aqui às 6 da tarde, amanhã preciso estar às 9 porque tenho um jantar de amigos, por aí fora. O Trello já dá para fazer uma divisão por tarefas.
A Elibel fica responsável de criar, a Fabiana de rever a publicação, a Adriana de publicar e a Graciane de ver quais é que são o impacto. Portanto, dá para fazer aqui uma divisão por pessoas, mas temos todos um calendário comum. Portanto, e depois eu vejo que a Elibel tinha que partilhar hoje, ainda não partilhou. Pronto, posso falar com ela diretamente. O GoSchedule também e o Asana têm outras funcionalidades que são bastante boas. Normalmente nestas ferramentas existe, como vocês devem saber, a versão gratuita, portanto pode ser por um dia, por 3 meses, ou só com um conjunto de ferramentas, e depois existe a versão paga, que aí temos acesso a tudo. Depois existem, há bocadinho falávamos das ferramentas de pesquisa de palavras-chave, existem, e se vocês são adeptos do Google, o Google está a par destas necessidades, existe o Google Ads. Basicamente é vocês como que escrevem qual é que é o vosso negócio e ele vai mostrar quais é que são as tendências dos anúncios, ads, é de anúncios, vamos propor assim, que aparecem, e eles vão perceber quais é que são as palavras que estes estão a utilizar. Mas para além do Google, então existe aqui o SEMrush, o Ahrefs e o Uber Suggests. Portanto, é uma questão de irmos procurando e percebermos o que é que interessa-nos a nós. Ferramentas de criação de conteúdo, e vai ser um bocadinho uma destas que vamos utilizar a seguir, vai ser aqui o Canva, para quem ainda não conhece vai passar a conhecer, e para quem conhece vai mostrar aqui o seu brilho. Mas basicamente são ferramentas que já têm imensos conteúdos, que basta simplesmente agarrar e adaptar para nós, ou agarrar e adotar. E pronto, quem fala de criação de conteúdos, temos aqui o Canva, então, que é de imagens, de vídeos, mas também pode ser de apresentações e tantas outras funcionalidades. O Adobe Spark, muito bem edição de fotografias, e a Audacity para podcasts, gravações, vlogs, portanto, vlogs não, podcasts, gravações de áudio, acima de tudo. E se não tiverem com ideias do que é que querem fazer, do que é que podem fazer, como é que podem fazer, existe então aqui também, saltei o slide, geradores de ideias de conteúdos. Portanto, é plataformas que nos ajudam mesmo a ter uma ideia. Quer fazer, e quase faz lembrar aqui estas plataformas de inteligência artificial em que escrevemos. Dá-me uma ideia de campanha de Natal ou campanha de verão para um negócio de açaí. E aparecem logo assim 5 ideias. O que é que nós depois temos de fazer? Criar conteúdo. E se quiserem, podem fazer perguntas mais completas. O Answer the Public é mesmo com base em tendências, portanto, quase que podem perguntar onde é que estão os melhores clientes para vender gelados em Lisboa. E o Answer the Public são pessoas que vão responder a dizer: olha, vão para a zona do LX Factory, vão para a zona da Praça de Espanha, para a Amadora, para Miracintra, pronto. E nós podemos ouvir a opinião do público. Pronto, depois temos aqui outras aplicações e temos então aqui estas ferramentas que também já falámos um pouco, mas automatação de marketing, basicamente é, queremos mandar um e-mail, o MailChimp manda logo para todos ao mesmo tempo e manda para outras pessoas para além da nossa lista de contactos e, acima de tudo, análise de conteúdo. Acima, é muito importante, não precisamos de utilizar todas estas aplicações, mas quando utilizamos, temos que utilizá-las bem. E o que é outra das maravilhas? Se escreverem no YouTube como utilizar o Google Analytics, vai haver certamente um tutorial que vos vai explicar como é que se utiliza o Google Analytics. Como utilizar o MailChimp, vai haver lá um passo a passo de como fazer isso. Portanto, também deem uso a essas ferramentas digitais de tutoriais. E agora assim um pouco em jeito de provocação. O que é que vocês veem aqui primeiro? Um coelho ou um pato? Eu vi o pato, já consegui ver o coelho também. Mas o que é que foi o primeiro? O pato. Pato. Eu penso que já tinha mostrado esta imagem, mas é um bocadinho disto. As nossas redes sociais e a nossa gestão de conteúdo é esta forma. Umas pessoas vão nos ver um coelho e nós somos um pato.
nós vamos querer às vezes parecer um pato e as pessoas querem que nós sejamos um coelho. E o que é que nós temos que perceber? É ter esta noção que as pessoas têm outra perspectiva que a nossa e que nós temos que jogar com isso para ter então aqui uma relação mais direta com cada uma das pessoas que está à nossa volta. Pronto, antes de fazermos aqui uma pequena pausa, também para esticar um bocadinho as pernas ao final daqui de uma hora, aliás, até vos pergunto a vocês, querem fazer uma pausa primeiro e depois voltamos para os exercícios? Por favor. Está bem. Então fazemos isso. Podemos fazer aqui uma pausazinha de 10 minutos, está bem? Voltamos aqui às 5h05 e já continuamos aqui a nossa conversa. Tá Ok. bem? Então vá, até já. Até já. Ai, minha perna. 10 minutos, voltamos.
Vamos voltando aqui aos pontinhos. Entretanto, a Graciane teve que se ausentar e pronto, vai acompanhar aqui uma forma online. Portanto, vou partilhar aqui então um link do habitual, ou que já começa a ser o vosso habitual, do Mentimeter, para procurar ouvir e ficarmos aqui e partilharmos a nossa opinião do que é que temos para dizer. Portanto, é só clicar no link e eu, no entretanto, vou fazendo aqui partida do ecrã. Portanto, a Adriana, não sei se anda por lá, atrás, mas já vamos. Não estou a ouvir, Fabiana, mas agora vou permitir. Estou a pedir aqui para ativar o som no Zoom. Primeiro, que não estou a conseguir ouvir. Estão a conseguir? Ou... Pronto, eu já ativei no... Fabiana, não consigo ouvir. Foi? Agora sim. Tá normal. Conseguiram entrar então todas aqui no link do Mentimeter? Sim, eu tô. Ok. Está a aparecer aqui. Bom, se calhar é da minha parte, com licença, só um segundo. Agora a gente saiu, voltou para essa página. Voltaram para esta página? Ok, então peço desculpa, já estava bem. Como não me estava a aparecer os participantes, pensava que não estava. Portanto, já estou. Se clicarem outra vez no link, sim. já estou. Muito bem. Então, vamos aqui avançando e penso que agora aparece aqui uma opção. Portanto, isto aqui não há certo ou errado antes de começarmos. E, acima de tudo, é para vermos que para nós funcionam coisas diferentes. Portanto, o que é que vocês preferem obter através da vossa presença digital? Maior quantidade de posts ou melhor qualidade de posts? O que é que vocês valorizam mais? Melhor qualidade de posts. Melhor qualidade de posts. Elibel e Adriano, não sei se estão a conseguir votar. Okay. Já votei. Foi? O meu eu cliquei, não sei se está não sei se está indo. O da Elibel também. Ok, pode ser. Também acontece que esses erros informáticos às vezes não é de admirar. E porquê melhor qualidade de posts? Não é preciso serem todas. A Fabiana estava a dizer que já tinha votado. Eu acho que a quantidade também não tem um conteúdo que atraia e tenha conteúdo no post, também não adianta, né? Fazer vários e não conseguir esclarecer o produto ou o serviço e tem que ser bem elaborado, né? Também não dá para fazer de qualquer maneira. Portanto, sim, de facto, aqui Eu a acho qualidade que muitas vezes é quando queremos divulgar muitos produtos e temos bastantes produtos, portanto aqui a quantidade acaba por ser o melhor, porque temos muitas coisas para mostrar. Às vezes, quando não temos assim tantas coisas para mostrar, melhorar a qualidade do pouco que já é tanto que temos, às vezes é mesmo aqui uma mais-valia. Vamos passar aqui para a próxima pergunta e pronto, agora é para meterem por hierarquia, portanto aqui o que é que vocês consideram que é assim qual é que é a ordem que vos dá melhor para o processo de gestão de conteúdos? Portanto, isto aqui vocês escolhem uma opção e depois vão metendo aqui por hierarquias. Se não tiverem conseguido votar, também podem dizer por aqui, abrir o microfone. Tá. Acho que criação do conteúdo talvez fosse o primeiro.
Não. Ok, já temos aqui uma resposta. Pronto, isto, ou seja, como eu dizia ainda há bocadinho, e era mesmo aqui, é por aí que nós queremos pegar, nós apresentamos um processo de gestão de conteúdo, mas todos nós somos diferentes, e é preciso ter esta noção. É preciso ter esta noção que, se calhar, para nós, o queremos criar primeiro, antes de planear, mas se bem com o planear, corre melhor se for antes. Portanto, é entender esta questão de que cada um tem que definir, acima de tudo, é uma estratégia, um processo para a gestão de conteúdos. Portanto, aqui temos já uma resposta, em que mete o planeamento, portanto, de facto, em primeiro, depois o planeamento e a organização, muitas vezes andam as duas de mãos dadas, não é? Acima de tudo, é estarmos organizados. Planeamos, agora vamos fazer acontecer. E para fazer acontecer é preciso estarmos organizados. E depois é que vamos então aqui, segundo esta resposta, criar o conteúdo, publicar, claro, nunca devemos publicar antes de criar algo, e acima de tudo distribuirmos e depois fazemos então aqui a análise e melhoria. Esta visão vai muito alinhada com o que nós tínhamos partilhado, portanto, sem dúvida, que estamos de acordo. Agora, o que é que preferem obter, uma vez mais, através da vossa presença digital? Aumento de vendas ou redução de custos? O que é que vocês dão mais prioridade? Aumento de vendas. Aumento de vendas. Mas eu estou clicando aqui e não está acontecendo nada. Agora foi. Okay. Acho. Todo mundo quer um aumento de vendas acima de tudo, não é? Mas se bem que, o que é que, pronto, isto aqui, muitas vezes quando começamos a entrar em negócios de grande escala, os custos muitas vezes de divulgação também é alto. Portanto, se calhar se fôssemos um negócio de grande escala, em que gastamos muito dinheiro e que o passarmos do físico para o digital não vai impactar as nossas vendas, aqui a nossa opção, sem dúvida inicial, seria a redução de custos. Mas muito é isto, queremos ter maior impacto, queremos chegar a mais pessoas, portanto, aumento de vendas acaba por ser a opção que faz mais sentido nesta altura. E depois isto é uma nova funcionalidade, então que é a importância que vocês dão a cada um destes princípios de definição de estratégias. Ou seja, vocês vão ter aqui a possibilidade então de meter de 0 a 10 aqui quais é que são os níveis que estão. Portanto, atribuir as responsabilidades, para mim, é aquele triângulo que eu tinha mostrado então da definição de estratégia. Atribuir responsabilidades, para mim, é um 8. Para mim é um 5, para mim é um 9 ou um 10. Pronto, fica ao vosso critério. Eu não sei se faço alguma coisa, se só o Mentimeter só está a aceitar uma resposta, mas depois irei tentar entender o que é que se passa. Mas você está pedindo para dar mais importância para um do que para outro? Não, é vocês medirem pessoalmente, uma vez mais cada uma de vocês é diferente, portanto para mim, Fabiana, atribuir responsabilidades é o mais importante, portanto é um 10, mas organizar também é um 10, mas definir os objetivos é um 9. Portanto é um bocadinho como é que vocês, portanto é um triângulo, mas será que dão a mesma importância na realidade? Isto é um bocadinho a diferença entre a teoria e a prática. Ou seja, no ideal era tudo 10, 10, 10. Mas vocês, na realidade, como é que acabam por acontecer as coisas? Definem os objetivos muito bem, mas depois organizam-se menos bem e atribuem responsabilidades de outra forma? Como é que acaba por ser? Mas sim, de facto, pode levantar aqui algumas questões de confusões. Não, eu ia falar que no definir objetivos, às vezes a gente já começa com uma preguiça ali desde o começo, né? Às vezes a gente não tem muito claro o objetivo, mas acha que está perdendo tempo já para pensar nisso, parando para pensar nisso. Então a gente já começa a fazer as coisas andando. Não sei se você usa esse termo. Sim, portanto passamos logo para a ação, não é? Né? Então, claro, obviamente que os 3 teriam que ser 10, né? Mas eu acho que eu vou, sei lá, o definir objetivos eu colocaria um 8. Não porque eu não acho importante, mas é porque eu acho que eu faço desse jeito. Eu acabo achando, é isso e já vou indo, e se não for, depois eu volto atrás, entendeu?
Estou a entender. Pois isso, Talvez. isso é mesmo isso, é que cada um de nós é diferente e por isso é que há pessoas que são cozinheiras e há pessoas que são ciclistas, muito porque acabamos por ter ideias diferentes, não é? E formas de estar diferentes e todos no final o que é importante? E é, começar aqui, precisamos é de ter em conta estas três questões, que é preciso atribuir responsabilidades, organizar as atividades e definir os objetivos. Vamos aqui para a nossa última escolha, portanto, o que é que vocês preferem através da vossa presença digital, melhor relacionamento com os vossos clientes ou uma maior acessibilidade aos vossos clientes? Esta aqui quase, claro que querem as duas, não é? Mas querem melhorar a relação, ok. Portanto, penso que só estamos a receber uma resposta de cada vez, não sei o que é que se passa, mas não sei se quem não votou concorda com a mesma questão. Preferem ter um melhor relacionamento? Eu coloquei maior acessibilidade. Foi? Não sei se Eu é que pus melhor relacionamento. Então, e a Libel, pôs qual? Nós não estamos a ouvir a Libel, não sei se o microfone está a funcionar. Ok. E porquê melhor relacionamento, Adriana? Oi? Eu, Ah, tá, desculpa. É que, como a gente tem, é o que você comentou, aquela coisa de parte geográfica, como a gente tem um relacionamento todo do Brasil também, essa coisa de acessibilidade para a gente, eu acabo fazendo os dois públicos, de Portugal e do Brasil, então, eu acho que a acessibilidade acaba ocorrendo, não tem jeito, e eu acho que o relacionamento é que é bem importante, um pouquinho mais importante que o outro. Ok. Até para a gente ter indicações para outras pessoas, como eu presto serviço, né? Para mim, eu preciso de indicação. Muito bem, portanto, isto é Por mesmo. isso. Sim, desculpa, Adriana, não sei se ia dizer mais alguma coisa. Não, é por isso que, como a gente presta um serviço, precisa, acho que o relacionamento e as indicações, e o passa para boca a boca, né? Rede a rede ali agora social, para a gente é bom isso. Bom. E, uma vez mais, nós temos é que perceber o que é que o nosso negócio está a precisar. Porque se o nosso negócio, de facto, imaginemos que, no caso da Adriana, a Adriana vinha para Portugal, mas em Portugal ficava num sítio no interior de Portugal isolada. Pronto, o melhor relacionamento, é preciso ter um relacionamento e acessibilidade à mesma, não é? Mas, se calhar, o fortificar as relações que tínhamos no Brasil era o principal do que propriamente estar a criar aqui uma nova plataforma de acessibilidade. E estava eu a pensar aqui que já tinha acabado, este é que é o último, então são aqui um bocadinho, olhando aqui para os diferentes tipos de ferramentas que existem para a criação de gestão de conteúdos, nesta altura do vosso negócio ou também da vossa experiência, qual é que vocês consideram o mais importante na gestão de conteúdos? Portanto, esta aqui, logicamente, todas podem ser importantes, mas se calhar há umas que são mais importantes do que outras. Portanto, é aquelas de criar a hierarquia. Criação de conteúdo. Para mim, a Criação. primeira de conteúdo também. Depois, pesquisa-chave. Sí, primero creación de contenido. Esse gerador de ideias é bom também. Pesquisa. Calendário. Calendário editorial. Já caiu aqui uma resposta, portanto, o mais importante atualmente para esta resposta, então, Acho que é o meu. Ok. Quer justificar, Adriana? Oh. É a questão da pesquisa de palavras-chave. Como eu estou estudando algumas coisas de marketing, acho que a pesquisa de palavras-chave, a geração de ideias, tem que vir tudo antes da criação de conteúdo, dos posts, porque
Porque a gente precisa de tudo isso para poder fazer a criação. E depois a automação do marketing, eu acho que é mais importante ali, na parte de serviços, né? Fazer o calendário editorial, edição, e a criação de conteúdo, e depois a análise no final para ver como é que está e ver as alterações que precisa fazer. A fala automação de marketing aqui é a questão do Google, a configuração, aquela parte toda Sim, para venda. muito bem. Acho que eu ia usar essa sequência também. É, porque a gente precisa das palavras, precisa das ideias, para depois começar a montar, somente a página de vendas, essas coisas. As palavras-chave também para impulsionar o alcance, né? É isso, né? Uhum. Porque qualquer coisa que a gente vai publicar, ou mesmo no Google ali, a gente acaba caindo nessas palavras toda hora, no que vai lançar e as ideias que vai colocar para que o público compre, né? Clique e compre. Essa pesquisa de palavra-chave, ela também é naquele sentido dos hashtags para alcançar um público específico? Sim, falando agora assim mais concretamente da plataforma que é o Instagram, não é? O hashtag acaba por ser aqui um grande palavra-chave e pronto, algumas das aplicações fazem isto por redes sociais. Portanto, qual é o que é mais importante para este rede social sobre isto? E por temáticas, ou seja, dá para entender, existem 100.000 hashtags com a palavra design, existem 5.000 com a expressão design for life. Pronto. É aqui percebemos, se calhar as pessoas procuram mais pela palavra design e não design for life. E apesar do design for life é o nome do conceito certo, a pessoa, o comum mortal, como se costuma dizer, o consumidor final vai procurar aquelas palavras. Certo. E até existem alguns sites de palavras que é mesmo isso, é ver qual é que foi a palavra mais pesquisada hoje. E é isto, temos que ir vendo com as tendências. Se é verão, é um tipo de palavras, no inverno, tendencialmente, são outras, e dependendo também da zona onde nós acabamos e o nosso público-alvo está. Mas foi, portanto, bastante interessante. Não sei se alguém fazia alguma diferença, mas achei bastante curioso, de facto, esta. Eu gosto muito da análise de conteúdo, Adriana. Eu penso que a Adriana fez aqui uma análise muito lógica, no sentido antes de criar, eu preciso fazer a pesquisa, e pronto, se olharmos pela pergunta de qual é que é a importância, a análise de dados eu considero também bastante importante, mas no seguimento da lógica que a Adriana estava a dizer, sem dúvida que isto aqui é uma sequência, e vocês depois vão ver que este passo a passo demora, portanto não se faz assim tão rápido e, portanto, há tempo para usar todas as aplicações. Até por a análise de conteúdo, acho que também tem a ver muito com o feedback, né? Sim, pronto, de facto é preciso termos aqui conteúdo para depois podermos avaliar. Claro. Muito bem, então pronto, eu penso que agora chegámos mesmo aqui ao final do momento emitter. Não sei o que é que se passou para não dar para ver a votação de todos, mas deu para fazer a partilha, que é aqui o mais importante. E voltando aqui um bocadinho, portanto, de facto, hoje estamos com vocês as três e vocês as três acabam por ter aqui já alguma experiência na área, ou pelo menos contacto, o que facilita, mas ficando aqui a atividade lançada para depois, caso queiram aplicar com as vossas próprias ferramentas, e também vamos dar aqui uma voltinha. Esta atividade é muito a ver então aqui com o plano de redes sociais. Portanto, não sei se estavam cá todas quando foi a sessão de marketing, em que tínhamos então este exercício para definir os 4 P's de marketing sobre um produto fictício, que era um açaí. Portanto, um negócio de açaí, e era um bocadinho, de certa forma, para vos meter a pensar, se vocês tivessem um negócio de açaí, quais é que eram as características do produto e o nome da marca, qual é que era o preço que iam testar, como é que ia chegar ao consumidor e como seria divulgado. E também é importante para ver aqui que, olhando para o marketing,
Ou seja, quando falámos sobre isto a última vez foi assim, uma forma bastante geral e completa. Agora, se vocês forem a ver, estamos muito aqui a focar neste ponto da promoção. Portanto, só para vermos a riqueza de cada um destes P's de marketing, a promoção já percebemos que é um mundo. A definição do preço, a definição do produto e a definição da distribuição também acaba por ter esta profundidade. E às vezes estas sessões são importantes também nesse sentido, estas ferramentas, estas dicas, estas vantagens e desvantagens, por isso mesmo. Porquê? Porque ficamos a perceber como podemos fazer uma promoção mais completa. E falando desta promoção, então temos aqui uma ferramenta para passar para vocês, que é a ferramenta aqui, um plano de redes sociais. E pronto, a ideia e o objetivo disto é mesmo esta ferramenta, que está aqui do lado direito. Normalmente os conteúdos acabam por ter este tipo de partilhas, que é o publicar algo para inspirar, partilhar algo educativo, contar uma história por detrás de uma fotografia, mostrar o que acontece por trás das cortinas, ou seja, quem é que está a criar o produto, promover algo. E quando falamos de promover algo, se calhar estamos a falar aqui de promover os nossos próprios produtos, promover os produtos dos nossos parceiros ou de outra questão. Perguntas e respostas, portanto é um espaço de perguntas e respostas com os nossos clientes e depois aqui partilhar a opinião dos clientes. Portanto, esta era a nossa proposta que tínhamos aqui para fazer e se calhar fazemos de uma outra forma que, visto que estamos aqui só vocês as três, se calhar eu abro aqui a própria aplicação e podemos ter aqui, imaginar que temos então um negócio da Açaí e vamos então preencher um bocadinho só para tentarmos fazer aqui uma divisão e perceber o que é o mais importante para nós, arregaçando as mangas assim de uma forma mais prática. Portanto, só aqui o segundo, para eu abrir o plano. E, portanto, penso que agora vai aparecer. Portanto, isto é um plano semestral, tanto pode ser um plano, e agora, peço desculpa, não sei se... Estamos aqui no Canva, que é a aplicação que depois vamos utilizar, portanto já fico aqui, se não conhecem, mais familiarizado, que dá então para editar na hora. Eu vou copiar aqui, então, uma série. E o que é este plano semestral? Então, é para os próximos aqui 6 meses, mas temos aqui janeiro, porquê? Porque muitas vezes, quando acaba se o nosso plano acaba em dezembro e não tivermos plano para janeiro, o que é que pode acontecer? Em janeiro não existem publicações ou não existe plano. Então, muitas vezes, quando fazemos até este plano semestral, é importante o quê? É importante fazermos aqui um mês mais, que é para garantir que existe uma fluidez. Portanto, aqui o exemplo de cima é uma sugestão, claro que é uma sugestão, foi assim feita sem qualquer reflexão e agora o objetivo era um bocadinho aqui em partilha, nós pensarmos o que é que queremos fazer aqui nos próximos meses. Portanto, não sei se alguém quer dar iniciativa de qual é que é a periodicidade que vocês querem publicar algo para inspirar. Todos os meses, 2 em 2 meses, uma vez a cada 3, o que é que vos parece melhor? Para divulgar o nosso negócio da Açaí. Algo para inspirar? Se duvidar, tinha que ser... Não sei, eu acho que tem que pegar, por exemplo, o açaí é uma fruta que a gente é como se fosse um sorvete, certo? Então eu acho que a época do ano do verão, que teria que ter alguma coisa mais, acho que em quantidade, né? Acho que mais vezes, não uma vez por mês, mas dentro do mês talvez mais vezes. Porque é a época que a pessoa sai mais de casa e quer tomar coisa gelada. Também tem a questão das férias, né? Julho, por exemplo, não sei aqui, mas julho é um mês de férias, no Brasil é um mês de férias. Sim, aqui também. Então, se calhar, Fabiana, até vou desafiar a fazermos de outra forma, que é destas todas, mas concordo com tudo o que a Fabiana estava a dizer e, de facto, acho que meter aqui nestes meses quentes algo para inspirar é importante. Vou fazer de outra forma, perguntar qual destes tópicos todos, qual é que vocês acham que é o mais
ou dos mais importantes? Elibel, se não perceber alguma coisa, diga. Acho que é a opinião dos clientes. A opinião dos clientes. Então, e Adriana, quantas vezes é que queremos pedir a opinião aos clientes? Todas. Todos os meses? O resto concorda que a opinião dos clientes tem que ser pedida todas as vezes? É porque como tá por mês, pode ser 1 ou 2 vezes na semana. Eu já faria essas tarefas mais por semana, mas tudo bem. Pois, o plano inicial é por semana. Existem essas duas versatilidades. Este aqui, por isso é que estão aqui 7 dias. Mas fizemos o semestral, que era um bocadinho para priorizarmos e percebermos o que é importante. Porque às vezes criamos a pressão de termos que criar, estar sempre a criar. E já vamos perceber que se quisermos fazer uma publicação destas por dia, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e se tivermos outro tópico, são 7 publicações que temos que fazer por mês. Que é bastante. A nossa prioridade é vender, mas claro também queremos divulgar. Portanto, se calhar agarrando aqui e vamos dando assim a palavra a cada um, portanto, a Fabiana tinha dito para inspirar, que era aqui nos meses de calor, portanto vamos expor aqui os principais meses de calor, existe uma aposta no inspirar. Elibel, partilhar algo educativo. Como é que a Elibel costuma partilhar alguma coisa assim mais educativa? ¿Me escucha? Sim, sim. ¿Puede? Ah, ok. Promover algo. Sim, quer ir para promover algo? Podemos ir para promover algo. Com que regularidade é que a Elibel costuma promover algo nas suas plataformas? Uy, siempre que posto, promuevo, o siempre que se pueda. Portanto, metemos, ou seja, o promover algo seria fazer já aqui pelo menos uma publicação, promover algo por semana. Ou por semana, por mês pelo menos uma, não é? Sí. Ok. Y a ver, algo para inspirar también. Algo para ensinar também todos os meses, ou mês sim, mês não? Sí, todos los meses también. ¿No puede ser? Sí. Pode ser. Pronto, era aquela coisa que nós temos que perceber, se nós queremos fazer tudo... Era del otro producto, sí, ya estoy... O que é interessante e também acontece bastante muitas das publicações são 2 em 1. Portanto, acabam por ser educativas ao mesmo tempo que promovem algo. Ou promovem algo ao mesmo tempo que partilham a opinião dos clientes. Portanto, mas sabendo isto, queremos que seja algo educativo sempre, todos os meses, Elibel. Então, ou mês sim, mês não. O que é que prefere? Sí, todos los meses. Todos os meses, ok. Isto também é uma simulação, não é nada sério, portanto não precisamos de ficar aqui assustados. Enquanto eu vou aqui crescendo, contar uma história, visto que estamos aqui, temos a Fabiana, que é uma atriz de sucesso, contar uma história por trás de uma fotografia, com que regularidade é que a Fabiana faria? Então, é que aí tem como está a opção por mês, o que a Adriana falou, né? Eu acho que eu faria semanalmente isso, dentro de todos os meses, para a gente nunca ser esquecido, né? É o que a gente faz, fica se mostrando, a imagem. No caso do açaí especificamente, eu acho que tinha que ter isso mais forte nesses meses que eu disse que a pessoa realmente vai consumir. E também, até foi uma experiência que eu tive, porque, por exemplo, eu conheci o açaí, eu sou de São Paulo, né? Eu conheci o açaí no Brasil e eu consumia ele como um sorvete, né? Gelado como um sorvete. Mas eu fui embora para Santa Catarina e conheci uma família do Amapá, que é uma outra região do Brasil. E no Amapá, eles riem da gente tomar aquele açaí, eles dizem que isso que a gente toma não é açaí,
né? E o açaí, inclusive, é uma comida que acompanha, é como se fosse uma papa, ou eu não sei dizer muito bem, mas que acompanha comida É salgada, a tigela de açaí. né? E eles comem com coisa Comeu em salgada, Santa com Catarina a farinha, tigela. com farinha, com linguiça. É como se fosse um acessório, um acompanhamento para a nossa comida, para a comida. E eu nunca ia saber se eu não tivesse conhecido uma família do Amapá ou alguma coisa semelhante. Para mim, o açaí sempre foi um sorvete. Então, eu acho que na questão do partilhar o educativo também, mostrar o que é realmente o açaí, o que é realmente o açaí, né? As propriedades do açaí, as vitaminas do açaí, como você pode consumir esse açaí, não necessariamente como eu, por exemplo, só conhecia anteriormente a essa experiência, só conhecia como se fosse uma sobremesa, ou um sorvete até mais calórico, porque ele alimenta, ele é pesado, e normalmente vem com aquele monte de acessórios ali, que não são não só as frutas, mas o leitinho, né, o leite em pó, que é tudo coisa que vai, tipo, engordar a gente, né? Não, a pessoa não vai comer só a fruta. E, então, eu acho que teria que, no caso do açaí especificamente, estou falando porque eu conheci esse outro lado do açaí, eu acho que mostrar o que é o açaí de fato e todas as formas que ele pode ser consumido, porque daí poderia, como diz, fortalecer o sorvete, né? Eu vou chamar de sorvete, mas o que é o sorvete? O que é o que a gente acha que é o sorvete? Nessas épocas de calor, e não deixar de falar sobre o produto açaí de outras formas de consumo quando tivesse frio, por exemplo. Muito bem. E interessante. Portanto, seria aqui nesta altura da maior venda, não é? Temos que aqui reforçar e contar a história por trás. Claro, no resto do ano também pode haver, mas agora só para este exemplo vamos meter-nos aqui. E o Fabiana, só para confirmar, mostrar o que acontece por trás das cortinas também é nesta altura só ou seria com outra regularidade? Eu acho que essa coisa de mostrar o que acontece por trás das cortinas é que dá bastante credibilidade. Ao mesmo tempo, óbvio que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Por exemplo, sei lá, uma linha de produção. Você está ali mostrando... às vezes você posta... Vamos pegar um bolo, né? Eu também tive uma experiência assim. Você vai pegar um bolinho bem bonitinho, que era o amor em potinho que eu te falei. Um bolinho todo bonitinho, não sei o que lá. Só que ali tem toda uma estrutura atrás, tem várias pessoas fazendo, são processos separados, então igual os bolinhos em pote, por exemplo, você faz um bolo, mas depois você esfarela todo esse bolo para que ele fique dentro desse potinho. Então tem todo esse processo. Eu não sei se é isso, se eu estou entendendo errado, mas, por exemplo, sim. É mesmo isso. contar a história por trás das cortinas é mostrar exatamente esse passo a passo de como aquela foto bonita que você está vendo ali, só com bolinho já no potinho, toda bonitinha, como que chegou naquilo. Eu acho que é importante, mas não é uma coisa que se faça diária, acho que nem precisava ser mensal. Eu acho que ele tem que ter menos quantidade, por exemplo, do que publicar algo inspirador ou de postar uma fotografia. Eu acho que é uma coisa... Eu acho que, sei lá, poderia ser meses intercalados, não teria necessidade de todos os meses estar fazendo esse tipo de divulgação. Por outro lado, eu acho que é bacana, sim, se você estiver totalmente seguro, e principalmente quando se trata de alimento, estiver totalmente correto também, né? Porque senão podem vir críticas, por exemplo, de vigilância sanitária, enfim, pode até impedir o teu trabalho. Então, eu acho que né? A pessoa tem que ter certeza do que ela está mostrando. Muito bem. Fantástico. Obrigado, Fabiana. Não sei se os restantes concordam ou discordam de alguma coisa. Eu acho que uma vez na semana mostrar ali, né, o que acontece, porque a semana também é tão rápida, mas uma vez na semana, pelo menos, mostrar alguma coisa, não muitos detalhes, né, principalmente em Portugal, falo. O Brasil já mostra muita coisa, mas acho Portugal a fiscalização muito mais acirrada. Então, precisa cuidar mesmo com essa coisa, mostrar, mas organizar bem antes de mostrar. Ok. Para não ter problemas. Muito bem, interessante, sem dúvida. E aqui perguntas e respostas. Vai muito na continuação da partilha da opinião de clientes, não é? Portanto, mas
Ou seja, gostaríamos... Acho que esse é todos os meses, que sempre vão ter perguntas, somente alimentação, né, que a gente está fazendo. Sempre vão ter questões, dúvidas para tirar, para perguntar se tem isso, tem aquilo, se um celíaco pode tomar açaí, se um vegano também toma açaí, aquelas coisas que aparecem no dia a dia. Eu acho que o perguntas e respostas deve aparecer dúvida direto, somente alimentação. Claro. Ok, portanto vou pôr aqui. E existe mais alguma coisa que vocês queiram adicionar aqui? Ou de uma forma geral já está aqui tudo? Ou seja, existe mais algum tipo de conteúdo que vocês costumam partilhar? Não? Acho que está bem detalhadinho assim. Acho que é isso também. Então, pronto, fica assim. E de facto era aquilo que eu estava a dizer. Este está com os meses do semestre, mas o que é que vocês também podem fazer é de facto o semanal. Se vocês querem fazer um plano semanal, façam semanal. Se quiserem fazer um mensal, façam um mensal. Adaptem-se, porque uma vez mais, isto da gestão de conteúdos e principalmente quando estamos a avançar com o nosso próprio negócio, tem muito a ver connosco, porque nós somos a contabilidade, somos os produtores, somos os criadores de conteúdo, o gabinete de marketing, divulgação e tudo. Portanto, é preciso termos esta noção que não podemos dar mais importância à divulgação do que à nossa produção, mas, acima de tudo, o que é preciso ter em conta é conseguir assegurar as vendas. Portanto, obrigado aqui. A Adriana também já partilhou aqui no link as redes sociais. Obrigado, Adriana. Fica aqui para depois os mais curiosos irem ver. Então, e aqui, antes de aqui começamos a nos aproximar do final da nossa sessão, acima de tudo, e volto a repetir, temos é que ter noção de quais são as nossas necessidades e do que é que precisamos. Mas hoje temos aqui uma atividade 2, que para vocês não há de ser assim nada por aí além, mas que acima de tudo era criar uma publicação para o Instagram no Canvas. Eu primeiro, logicamente, vou mostrar como é que se faz, não vou tirar os tubarões para aqueles que não sabem, mas pronto, era o que, de certa forma, pensar em uma publicação para o açaí, aqui manter esta mesma ideia, e depois partilhar qual é que era a publicação. Portanto, a aplicação é o Canva. Quem é que conhece o Canva? Vocês as três. Eu uso direto, eu uso todo dia. Ok, e a Libel também conhece o Canva? A Libel conhece o Canva, a aplicação? Conhece, ok. Não estamos a ouvir, mas eu vi os lábios a mexer. Portanto, quase que não era preciso ser eu a fazer a apresentação, podia ser a Adriana. Ok. É a Libel ou até a Fabiana aqui a mostrar. Mas pronto, para aqueles que não conheçam, vou só dar aqui então uma vista geral e depois, claro, podemos entrar aqui em outros detalhes. Mas vamos aqui então. Portanto, o Canva é esta aplicação maravilhosa que existe o regime gratuito, mas também existe o regime Pro, que tem outras regalias, tem outros elementos que podemos utilizar. Tem, de certa forma, este aspecto, este template, e o que é que nos permite? Permite-nos, então, fazer aqui bastantes criações, sejam documentos visuais, fotografias, vídeos, para o marketing. Quando falamos do marketing, conseguimos falar de logótipos, cartazes, panfletos, brochuras e por aí fora. Portanto, existe aqui um sem número de funcionalidades que podemos utilizar através do nosso Canva. E depois, claro, então aqui os planos e preços que é preciso ter em conta. Mas quando falamos no Instagram, existe aqui então a opção de redes sociais, a forma mais direta é virmos aqui as redes sociais, se quisermos utilizar um que já exista. Escolhemos aqui qual a nossa rede social, Instagram, Facebook ou LinkedIn, neste caso vamos escolher aqui então o Instagram, e depois aqui podemos ver aqui vários tipos. Portanto, sabendo que o Instagram dá para pôr posts, histórias,
anúncios, é uma questão de vocês escolherem o que queriam. Portanto, neste caso, vou dar aqui o exemplo, vou clicar então nesta imagem, neste template que até tem uma cor de açaí, quase assim este roxo e parecido com o do Enter for All, e tínhamos aqui quando em a terapia indicada para crianças. Portanto, isto era a temática que estava. O que é que nós fazemos então é mesmo adaptar o nosso texto, trocar a imagem, mudar aqui para o nosso site e depois, se quisermos, podemos duplicar páginas. Portanto, ao duplicar as páginas, adiciona e podemos repetir as vezes que quisermos sem perdermos as anteriores. Pronto. Neste caso do açaí, o tempo também já começa a ficar curto e visto que vocês têm tanta experiência, se não vos vou aqui obrigar de certa forma a criar a vossa publicação. Mas depois a Adriana e a Libel, se calhar até agradecemos a partilha aqui das vossas redes sociais, depois possivelmente ficará aqui então para registro e depois, hoje já só estamos vocês as duas, aconteceu alguma coisa à Fabiana, mas a vossa opinião é sempre muito válida para explicar. Portanto, o Canva, vocês acham uma boa aplicação? Como é que corre tudo bem convosco? O que responde às vossas necessidades? Eu fiz o Pro dele, porque a gente usa muito, não tem como. Para fazer todos os dias ajuda bastante. Okay. Facilita muito. Mas começou com o gratuito e depois passou para o pago. Uhum. Ok, portanto, bom saber, de facto, tem bastantes funcionalidades e até eu que faço trabalho aqui de consultor, muitas vezes para criar conteúdos, utilizo aqui o Canva porque é bastante bom. Ele e Bel não ouvimos, mas vemos a cabeça a abanar, portanto, é aqui um bom sinal. Não conseguimos. Mas pronto. Não há problema, Elibel. Já vi pelas redes e as redes, portanto, as redes sociais de Elibel dá para perceber que utiliza. Pronto, aproximamos-nos aqui do final e visto que não vamos fazer a atividade, até ficamos aqui com um tempozinho de sobra. Não vos vou também aqui prolongar muito mais. Só agradecer uma vez mais a vossa participação com regularidade. Dizer que amanhã então é a última sessão aqui desta semana e depois só voltamos em setembro mais à frente e vamos falar então aqui sobre cooperação, aqui colaborar e trabalhar em rede. E muitas vezes, quando vimos de um outro país, criar redes às vezes é complicado. Conhecer quem já faz o mesmo que nós aqui, encontrar as pessoas que nos vão ajudar a fazer a entrega dos nossos produtos, a fazer a divulgação dos nossos produtos. Portanto, criar redes é mesmo aqui um desafio e por isso é que nós amanhã temos mais tópico por onde falar. Portanto, pronto, conto convosco amanhã e durante o dia. Hoje já não, mas amanhã de manhã acabei por enviar o link. É 27 ou 28? É 27. Amanhã, então. Tá. É amanhã mesmo. Está bem? Então pronto, muito obrigado pela vossa participação. Até amanhã. Até Obrigada. amanhã. Adeus.